Pessoal, um abraço a todos vocês. Pessoal, falar de Adão e Eva tem causado muita polêmica, né? E isso é muito bom, porque a gente aí descobre as pessoas entendidas, né, no assunto de Adão e Eva. Vou dizer uma coisa para vocês. Adão não foi feito para morrer e muito menos para procriar. Nem ele, nem a companheira dele. Adão e Eva não foi feito para morrer. Eles não foram criados para essa finalidade, porque eles foram criados. Eles foram fabricados. E muito menos para procriarem. É difícil de entender isso? Eles não foram criados para essa finalidade. Eles foram criados à imagem e semelhança do Criador Yahweh, à imagem e semelhança que um ser humano jamais conheceu, a não ser Adão e Eva e Yahushua. Mais ninguém. Mais ninguém. E o próprio Yahushua confirmou isso. Eu falo das coisas do meu pai porque eu o conheço, eu estive com ele, eu vi. Vocês falam porque vocês não conhecem, nunca viu. E a Bíblia cita que Yahweh nunca foi visto por nenhum ser humano, nenhum, a não ser por Adão e Eva e por Yahushua. Dá para entrar na memorinha das pessoas que dizem entendido aí dentro? Então, se eles não foram criados para procriarem e nem para morrer, o porquê então que eles morreram e eles procriaram, né? Eles encheram a terra por causa do pecado. É por isso que Satanás tentaram eles até eles se corromper, a ponto deles ter desejos um pelo outro, porque enquanto viviam sob o comando e a obediência do Criador Yahweh, eles não conheciam a maldade, eles não tinham fome, eles não tinham sede, eles não tinham desejos, sabe, carnais um pelo outro, não vou falar outra palavra. É só você ler os apócrifos de Adão e Eva. É lógico que eles se alimentavam no paraíso. Se eles não se alimentassem no paraíso, é certo que não estaria escrito na Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida, em Bíblia Católica, escrito: comereis de todos os frutos que estão no jardim, menos a da árvore da ciência do bem e do mal. Mas da forma com que ele se alimentava no jardim, enquanto estava sob o comando, sob a obediência do Criador Yahweh, não é a mesma forma que eu me alimento, que você se alimenta, que o fulano, beltrano, ciclano e todo ser humano que existe na face da terra. É por isso que no livro de Apocalipse é citada essa passagem. E ali vós não terão mais sede, porque vão beber da água do rio da vida, que corre entre o jardim, a cidade sagrada, a cidade dourada. Vão comer da árvore, do fruto da árvore da vida, os seus ramos, né, as folhas são para alimento para a alma que se alimentava no jardim. E não terão mais dor, mais sono, mais nada, mais fadiga, nada. E até a luz será a luz do Criador. Adão e Eva via essa luz, sabe? Constantemente, porque ali não existia nem dia e nem noite. Você precisa entender isso aí. As únicas pessoas que conheceram o Criador foram eles, que estiveram aqui na Terra, e os anjos. Inclusive esse que está aí. O estrela de 5 pontas, a cruz, né? Hoje estava vendo o parlamento lá em cima lá do Congresso, né? O Supremo Tribunal, a cruz de um lado e a estrela do outro, né? A estrela tem 2 lugares atrás, né? Do ali onde fica ali as pessoas ali, né? Os magistrados, e também embaixo naquela tribuna, né? E a cruz do lado lá, o crucifixo, né? E dizer que Eva, gente, eu vou... Perdão da risada aqui, tá? Desculpa, não é deboche não, né? Mas tem coisa que parece uma piada, né? Dizer que Eva se menstruava no paraíso, né? Eu não tenho tempo nem para ver comentário, às vezes eu vejo, e quando vejo eu fico assustado, que Eva tinha seu ciclo menstrual dentro do paraíso, e ali ela ovulava, né? Para ser fecundada. Cara, essa foi demais, né? Essa menstruação, essa imundícia que a Bíblia cita como imundícia, ela foi, sabe, adquirida depois do pecado. É claro que depois do pecado, né, todas essas coisas começam a acontecer.
A procriação do ser humano era inevitável, por isso que eles têm que casar. Mas antes já tem um filho do Criador. O filho preparado para anos, meses, dias, horas, minutos, para ele vir como forasteiro e salvar o próprio Adão. Porque a Ruxa é a figura do segundo homem. A Ruxa é a figura do perdão do primeiro homem, né? Ele sendo o segundo ali. Ele é a figura daquele. E isso é citado ali no livro agora, parece que Joel, gente. Depois você me corrige aí, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Falando o próprio Arrucho. Antônio Carlos não foi, não. É. É por isso que você tem que garimpar. É por isso que você precisa usar a sua inteligência. A glória da a segunda casa criada por Yahweh, é maior do que a primeira, porque ela tem que salvar a primeira. Isso é muito forte. E o próprio Arrucha fala sobre isso, citando ali algumas passagens bíblicas, né? O homem edificou sua carne sobre a areia, né? Falando de Adão. Essa passagem se remete toda vez que a Bíblia cita, sabe, tá falando do próprio Arrucha, falando dele mesmo, ou falando do Pai. Isso é promessa. A Bíblia só fala disso. De mais nada. De mais nada. Adão edificou a sua casa sobre a areia, né? E veio a primeira tempestade e ele caiu, né? Mas também é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, veio a tempestade bateu o vento, o relâmpago, o trovão, e ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Edificado sobre que rocha, no caso? A obediência à palavra do Pai, que também era o pai de Adão. E nós também somos filhos. Mas não é esse corpo aqui, tá, o meu irmão Aécio, né? Você vê, comentar aí e falar, olha, irmão, cuidado com o que você está falando, né? Não, irmão. Tomamos todos o cuidado, sabe? E tudo que falamos aqui, mostrando para você. Esse corpo adquirido aqui é um corpo adquirido do Deus morte. É por isso que a Rússia fala que temos de se prender dentro de um caminho. A alma está presa aqui dentro. E se você não arrancar ela aqui de dentro, de maneira nenhuma você vai ser salvo. Nem você e nem ninguém sabe que tem essa mentalidade. Então você me desculpa, tá? E essa passagem que o inimigo semeia ali a palavra do joio, né? Também fala disso, né? Cresce junto. Quem que é o inimigo? Está lá desde o começo. Ele semeia, ele sabe o mal entra, né? E essas coisas crescem junto, né? Falando de verdade, falando de mentira. Falando da verdade e da mentira. Nós somos uma cópia da mentira, do pai da mentira. É por isso que nós temos, sabe, que a Rússia diz, né? Conhecer a verdade, ela vos libertará, e se eu vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre. Livre de quê? Desse corpo mortal. Ganhar a alma imortal novamente. Pessoal, isso é, sabe, isso são coisas, sabe, para os dias de agora, né? E você vê que quando Adão ele sai do paraíso, eles têm dificuldade de se alimentar. As mesmas tentações que a Rússia sofre ali, né? A Bíblia cita como Jesus, né? Ali no deserto, que nunca foi Jesus, o nome é Yahushua, né? E também os personagens são personagens diferentes, né? Não foi aquele personagem que está lá naquele madeiro, com aqueles braços abertos, né? Totalmente diferente em característica e tudo que você imagina, cor de pele, tudo, né? A salvação tanto para preto e para branco. É só você ter a capacidade, a inteligência de pesquisar. A inteligência, essa atitude de pesquisar, né? Você vê que quando eles estão ali no paraíso, a sua forma de alimentar é diferente, né? Eles se alimentavam daquelas árvores, dos frutos daquelas árvores. Mas quem se alimentava ali do corpo glorificado? E quando falamos de Adão, falamos do Adão glorificado e falamos do Adão, homem, ser humano, né? Corpo, escuridão e treva. E a Rússia também adquiriu essa fama para vir. E a Rússia pede a sua glória. Isso está escrito, gente. Eu fico impressionado com as pessoas que se desentendido, né? Isso é escrito na Bíblia, né? Ele perde aquela sua glória, se humilha a esse ponto, né? É por isso que ele se humilha, de colocar e de vestir essas vestiduras, né? Rotas, suja, né? Pecaminosa. E todas as tentações que você imagina, e a Rússia foi tentado. A Bíblia cita isso. Em tudo que. Imagina você uma tentação. Você agora. Mas todo caso, a Rússia foi tentado por mulher? Claro que ele foi. Ou você acha que não, né? Adão foi. Satanás, ele mostra ali para Adão tudo isso aí. Ele fica impressionado. Não consegue nem mais orar e nem olhar mais para Eva como companheira, né?
Depois do pecado que ele perde ali a sua glorificação. E o próprio Adão reclama com Eva, quando os dois estão ali orando, né? Olha, não temos mais aquele olho que nós tínhamos, né? Aquele olho, sabe, espiritual, né? Glorificado, que víamos o Criador e os anjos cantando. Mas agora temos esse olho, sabe, maldito de carne, que não podemos ver nada. Olha que terra feia. Até a árvore que ele tinha comido dela transformou-se. Tudo transformou-se. Adão sofreu ali, sabe, uma mutação, sabe, muito grande de um corpo glorificado para um corpo carnal. Isso acontece no piscar de olho. O próprio Arrucho nos afirmou isso, ó, no piscar de olho, né? Um será glorificado, outro será deixado no corpo. É isso que quis dizer. Quando eles olhou, já não tinha mais aquela glória. Olhou e já não viu mais nada, né? Então isso, sabe, gente, eu fico impressionado. Eu tenho que fazer um vídeo e voltar a falar novamente, vejo pessoas, se eu não falar, elas vão, sabe, se persuadir, se perder ao meio, sabe, isso, meu pai do céu, mas que inteligência são essa, pessoal? Dizer uma coisa dessa, né? Ah, eu li num livro aí, todos os livros, tantos apócrifos, e qualquer livro, o que ele nos dá é uma dimensão de trabalho maior. Você pega a Bíblia hoje católica, a Bíblia de Alveira de Almeida, dos evangélicos, se fala de Adão rapidamente ali, né? Então, criais e multiplicais, não, isso não existiu. Essa passagem, agora vocês vão, sabe, multiplicar, vão encher a terra, foi depois do pecado. A procriação do ser humano é inevitável, sabe? Os dois iam coabitar um com o outro ali, os seus filhos também iam acontecer com seus filhos, né? Que eles adquiriram, Caim e Abel, Lula e Acre, né? Gente, onde então usa a mentalidade, pessoal, sabe? Não fica, sabe, falando coisas que vocês, sabe? Tudo que eu falo aqui, eu tenho que dar conta um dia dentro do tribunal. Sabe quando eu tenho medo de falar isso dentro do tribunal para alguém? Por favor, né? A minha cara tá aí, meu zap tá aí, tudo tá aí, meu endereço tá aí, essas pessoas que estão aí no Supremo, tudo tem meu, sabe onde eu moro, tudo sobre mim. E eu não tenho medo de ninguém de falar essas coisas que eu tô falando aqui, sabe? Agora o que eu queria é que vocês lessem, né? Mas quando vocês lessem, sabe, lessem com os olhos da alma, não sabe, eu sei. Gente, por favor, aprenda, sabe, a respeitar o seu ser humano, o seu, sabe, você, sabe, aprenda a respeitar você, nem me respeitar, o seu, mas respeita você mesmo, né, primeiro, depois você sai falando as coisas, né. Então, nunca aconteceu isso de um ciclo menstrual glorificado, gente. Adão comia, não sabe, não tinha problema nenhum, sabe, de ensinar, o Adão não tinha, sabe, uma dor de barriga, não tinha dor de cabeça, né. Eva também não tinha, sabe, nada de pessoal, dor alguma, nenhuma. Nenhum sentimento, nenhuma maldade. A única pessoa, o único ser que um dia teve essa maldade foi quem? Eu faço agora a pergunta. A Bíblia cita sobre isso, né? Ó, você vai ter que ir lá adorar o homem que nós criou lá, né? A ordem do Criador. Ah, o Criador falou isso, falou, não. Aí começou a pensar sozinho, achando que o Criador não ia ver seus pensamentos, né? Vou montar para mim um trono, né? E é isso que eu vou fazer, você é semelhante a ele ou maior do que ele. A primeira maldade, ó, puf, foi expulso. O próprio Arroio falou, ó, eu vi, eu era ainda criança, mas via sendo expulso do céu. Né? Eu era como aluno ali diante do Criador, né? Quando as aves cantavam, os filhos da... Falando dos anjos, né? Então as únicas pessoas terrenas que viram, sabe, a face do Criador, foi essas 3 pessoas. Moisés viu outro cara? Não, não viu. Só você lá, ler, você vai ver se ele viu ou não, né? Mas a Bíblia cita que ele viu face a face, não viu pelas costas. Viu a glória. Nenhum, e quando ele viu aquela glória, o que aconteceu com ele quando desceu do monte, né? A coisa pegou para dele, né? Pessoal, as coisas do Criador não é difícil de você entender, né? Basta você querer, sabe, entender, né? Então, quando Yahushua cita, sabe, o homem que ficou a sua casa de areia falando de Adão, né? E ele ficou sobre a rocha, todas as tempestades que Adão enfrentou, né? E eles veio a cair. E Yahushua também enfrentou. Mas Yahushua suportou, porque Yahushua estava em cima da obediência de quem? Do pai. Do pai Yahweh, que também era o pai de Adão. E o mesmo pai de Saul, meu pai, o seu, né? Daqueles que crêem nessa promessa. Não é assim também, não. Você sair e falar, não. Pode acontecer alguns filhos que vou falar novamente, né? Pessoal, você que tem o meu zap, né? Sabe muito bem, sabe a dificuldade que tem de falar comigo, né? O meu tempo é tão curto. Então eu tenho tempo muito bem de falar com meus amigos e irmãos de verdade. Eu não vou dar tempo para estar olhando o canal dos outros, né? Eu nunca tive, né? E nunca fiz isso.
Tanto é que sou muito criticado por trabalhar só com a Bíblia, não trabalho com os livros, né? E não, que nem quer trabalhar com livro nenhum. E tem alguns aqui, sabem, aqui em casa, né? Essa é uma opção que eu tenho, que eu fiz, né, de trabalhar com a Bíblia, garimpar a verdade em cima dela, né? E também não tenho satisfação a ninguém, pessoal, né? Das coisas que faço. A minha satisfação é para Arroxo, né? E algum dia se eu for preso, né? Vou ter que fazer que nem Saul fez lá na sua própria defesa, né? E, sabe, enfim, essa é a história de Adão e Eva, sabe? Contada na Bíblia Sagrada, que não é mais sagrada católica, João Ferreira de Almeida, nos apócrifos, né? É só você garimpar, né? A forma que eles se alimentavam era uma forma diferente. Depois que eles pecam ali. É por isso que Satanás, né? Faz com que eles pecam para isso mesmo, sabe? O maior trunfo dele era a procriação do ser humano. Olha o que acontece no mundo hoje aí, né? A prostituição, as guerras, sabe? O dinheiro, tudo. Ele precisava de colocar um império, né? Uma obra, sabe? Tudo que o Satanás que ele queria, ele quer, é copiar o Criador. Se o Criador cria os anjos, ele trouxe a metade dos anjos lá do Criador para ele, né? Que hoje são os demônios, né? Se o Criador criou o homem e a mulher, ele vai e faz uma cópia. Nós somos cópia disso aí, pessoal. Você não precisa, sabe, acreditar nisso aí, né? É por isso a história de ser a mãe de Deus, né? Hoje nós temos a marca feminina no nosso corpo. É por isso que o homem pende, sabe, essa maldição de ser mulher e mulher de ser homem. Esse é o maior pecado que tem dentro do Criador, né? Um pecado igual o pecado de rebelião. Isso é rebelião, rebeldia contra o Criador. Isso é uma rebeldia contra o Criador. E rebelião é isso. É igual o pecado de feitiçaria. O que é feitiçaria? Hipnotizar, é escravizar. Através da rebelião vem o hipnotismo, vem a escravidão. O mundo hoje é dividido, sabe, de um lado em competição, de um lado, sabe, um certo pessoal, do lado um certo tipo de pessoa. Isso está no esporte, está na política, está, sabe, na escola, né? Um querendo ser maior do que o outro, está, sabe, em tudo, nas facções, está, sabe, no seu trabalho, dentro da sua casa. Isso estava no seio de Raquel, né? Gente, está em tudo. O Esaú e Jacó, só você lê a Bíblia. O mundo é dividido. O mundo está dividido, sabe, em guerra um contra o outro o tempo todo. Um irmão contra o outro. Ué, só você olhar a sua família. A mãe gosta mais de um filho que do outro. Isso é rebelião. Rebelião traz, sabe, hipnotismo, traz escravidão. Você fica preso a isso aí, né? É por isso que as pessoas estão presas na religião, no esporte, na música, no teatro, no homossexualismo, sabe? Na prostituição, sabe? Você não consegue ficar com um marido só, a mulher não consegue ficar com um homem só. O homem não consegue ficar com a mulher. E isso, sabe, divisão. Isso que Satanás quis fazer com o ser humano, dividir o ser humano. E quando ele usou da rebelião ali com Adão e Eva, ele conseguiu esse intento. É por isso que a Roxa vem para desfazer essas obras, né? Esse pensamento também roubei dos outros, né? Tudo que falo aqui, pessoal, eu compunha muitas músicas pro pessoal gosta quando estava nos tempos de pedra, né? E eu vou fazer um pré-arroz daqui uns dias aí, tá? Então, sabe, é muitas pessoas que falam da gente sem saber o que a gente faz, né, o que a gente tem feito, né? A gente continua ainda ajudando muitas pessoas aí nas casas de recuperação, no Desafio Jovem aqui no Rio de Janeiro, mesmo eles sendo lá de Jesus, mas eu, quando vou falar lá, eu falo mesmo Arroxa, né? E eles sabem que eu, né, falo de Arroxa. Então, pessoal, essa é a história de Adão e Eva, né? Que não nasceu para morrer e muito menos para procriar, né? Mas que eles morreram e procriaram por causa da desobediência, né? Enquanto o segundo caso, nós somos casas também, né? E a Roxa, o segundo vem, né? O segundo filho, ele vem e ele consegue obedecer e ele consegue ir lá glorificar o primeiro homem da criação, sendo ele o segundo. Pessoal, eu gostaria muito de ver uma passagem, né? Eu estava ontem, sonhei com essa passagem, quando abri a Bíblia saiu nela, né? Eu fui garimpar o que estava aqui. E tem muito a ver com a história da Daniela também, né? Da mentira, né? As pessoas têm se agarrado nelas aí, né? Todos os apóstolos também estão tudo adulterado, né? O que eles dão para nós é uma amplidão de trabalho, né? Uma amplidão muito grande de trabalho. Tá me entendendo? Para nós garimpar a história, né? Verdades, meio de mentira. Quando em Atos Apóstolos, quando Shaul, Paulo, ele está para uma grande discussão para ser entregue, né? Ele chega a apelar para César, né?
Então eles são levados a três pessoas, né? A primeira Félix, depois a Festo, né? E Festo faz com que o rei Agripa conheça Paulo, né? E isso me chamou muita atenção, eu li do capítulo 21 ao 27, né? Ontem à tarde, não foi hoje, foi ontem à tarde isso aí, né? Eu ia falar ontem, mas, gente, muita bagunça no dos reis, tá? Sabe, infelizmente são coisas que a gente tá assustado, né? Tiro e tudo que você imagina, né? Uma divisão causada por esse Deus Jesus, né? Tá aí nos tempos de pedra. Então, quando Festo, né? Eu vou começar aqui no 14 para você entender. E Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso. Eu estou lendo, tá lição antes do carro, né? Por favor, né? Eu estou lendo aqui. No livro de Atos, no capítulo 25, na Bíblia Padre Alfredo de Almeida, que se encontra aqui no meu poder, na minha mão agora, né? No versículo 14 em diante aqui, né? Por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciões dos judeus, estando eu em Archelaim, Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. Então Festo está falando aqui, né? Ó, contou o rei os negócios do Paulo dizendo, né? Ó, um certo varão foi deixado por Félix aqui. Então, aqui, se for ler o capítulo 23, 24, você vai ver Shaul ali diante desse Félix ali, né? Olha, rei Agripa, né? E ele deixou comigo esse varão e tal, tal. O povo está pedindo a sua sentença de morte, né? Os quais respondi não ser costume dos romanos. Então, Festo continuou falando aqui, né? Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Olha, então diz para eles, olha, não podemos entregar ninguém à morte antes que sabe que o acusado, né, esteja na sua presença. Quem está te acusando para ele se defender, pô, né? Não pode ser assim, chegar e levar um homem e matar um homem, não, né? Assim, dessa maneira. Isso é a mão do Criador está trabalhando aí, né? De sorte que chegando eles aqui junto no dia seguinte, sem fazer direção alguma, assentando o tribunal, mandei que trouxessem o homem, né, Paulo, né, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tá vendo? Tinha, porém, olha que essa passagem, aonde eu tô no caso, essa passagem, agora que vai estar a chave da meada, né? Tinha, porém, contra ele alguma questão acerca da sua superstição e de um tal, aqui está falando de Jesus, né? Eu vou falar de Arrucho, né? De um tal e Arrucha que Paulo afirmava viver. Mostrando para vocês aí, né? Os 36 horas que mostra aí, que nunca também foi, né? Foi menos, né? E sabe qual é a versão da Bíblia Católica? De um defunto Jesus, né? Que foi Yahushua, que se coloca Jesus, é claro, né? Fazer menção do Deus deles aí, né? Que Paulo afirma nunca ter morrido. Quer que eu mostre pra vocês? Eu vou mostrar pra vocês depois no vídeo, se vocês quiserem. Entendeu, pessoal? Isso está aqui. Essa versão é diferente. Mas aqui dá para você entender de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Estando eu perplexo acerca da inquisição desta causa, disse que queria ir a Jerusalém. Então, até o próprio ele ficou, sabe, perplexo, ficou assustado. Que coisa é essa, né? Mas que história é essa, né? E vocês vão ficar, sabe, muito impressionados. Aí, sabe, no capítulo 20, no versículo 23, né, Paulo perante o rei, né, e no dia seguinte, vindo a Cripa e Berenice, né, com muitos aparatos, entraram no auditório com os tribunos varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Festo disse ao rei, a Cripa, a todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais, né? Então você lê todo o capítulo, né?
Quero que você leia todo o capítulo, então eu vou pular algumas passagens aqui, né? Depois da cripa, já no versículo 20, no capítulo 26, já estou lendo, né? Eu pulei alguns versículos, tá, pessoal? Depois da cripa, disse a Paulo: Permite-me que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Então Paulo começa a falar. Eu acho maravilhoso. Saul tinha uma ousadia muito grande, né, de defender os seus acusadores, né? Os mesmos acusadores que estão hoje aí nos acusando, né? Principalmente os grandalhões que estão aí, no, sabe, na maior esfera do poder, né? Os pequenos a gente passa por cima, né? Não tem, sabe? A única coisa que vai ser ele gritar, crucifica quando ele falar com a roxa, né? Vai estar no meio da multidão gritando, né? Agora, desse aqui eu não tenho que ter medo, né? Desses grandões aqui, né? Porque existem demônios grandes e pequenininhos, né? São principados, príncipes, aí, e vai caindo, né? E esse demoninho que domina as pessoas que têm a mente pequena são demônios pequenininhos. São aqueles pequenininhos mesmo, ficam com aqueles garfinhos, aqueles chifrinhos lá, e, né? Coisa que você vê aí no desenho. Nos desenhos animados também fala sobre isso aí, né? No versículo, no versículo 5 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver também aqui mais um versículo chave para nós ir onde nós quer chegar, né? E sabendo de mim desde o princípio, né? Então Paulo está falando aqui já, né? Se quiseram testificar-se conforme a mais severa seita da nossa religião, não foi isso, né? Vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Que promessa Paulo está falando aqui, né? Que promessa? Shaul está falando aqui. A promessa, agora pela esperança da promessa que por Deus nunca foi feita a nossos pais, estou aqui sendo julgado. A promessa que ele está falando aqui era a mesma promessa que a Ruth tinha feito a Adão e Eva. A promessa da glorificação no madeiro e que ele ia salvar Adão. Salvar Adão do pecado. Salvar o primeiro homem, imagem e semelhança do Criador, a imagem e semelhança que não é essa descrita aqui na Bíblia. Nós temos a mesma característica do Criador. Os mesmos traços, a mesma identidade, mas um corpo glorificado, que o próprio Shaul chega a citar isso aqui no capítulo 27. Eu vi a glória daquele que estava no caminho de Damasco, que excedia a luz do sol do meio-dia. Então você precisa recalcular aquilo que você está falando, né? Acerca da sua superstição. Então estou falando aqui que Paulo tinha uma superstição, né? Tinha, porém, contra ele alguma questão acerca da sua superstição de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Vamos voltar aqui um pouquinho. Livro de Mateus. Livro de Mateus. Livro de Mateus. O nome verdadeiro dele não é esse, né? Você sabe qual é. Eu sempre tenho falado no meu canal. E você sabe mais do que eu. Mateus 28, capítulo 11. É por isso que eles estavam julgando Paulo lá. É por isso que Paulo estava ali.
E quando ia eles em e quando iam, eis que algum da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Hum? Todas as coisas que haviam acontecido? Que coisa? Que coisa? Que coisa será que tinha acontecido? Abra lá na crucificação. Abra na crucificação. Você vai ver o que é que vocês vão ver lá, né? E congregando eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizeis, vieram de noite os seus discípulos, dormindo nos furtaram, né? E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, olha o presidente aí César, né? Nós o persuadimos, né? E vos, porém, e vós por, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado este dito entre os judeus barbudinhos da ONU até o dia de hoje, e alguns pretos e arrudim também, e a Choraída que estava lá. Tá? Todas as coisas que havia acontecido. Todas as coisas que havia acontecido. E por essas coisas que havia acontecido, é que no versículo 19 de Atos 25, Shaul estava diante de Festo, Félix já tinha deixado algum Festo, Festo tinha botado diante do rei Agripa. Shaul estava defendendo essas verdades. Tinha, porém, contra ele alguma questão acerca da sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava não tinha morrido. A mesma promessa que nós estamos falando hoje, que ele não morreu. E isso é muito forte. Existe a passagem aqui que o próprio rei Agripa diz: olha, por pouco tu não me persuadia a seguir também a esse e a Rúgio. E Agripas, perdão, né, Agripas era o Herodes II, e também ele era Yahudim. Já Festo e Félix não, eram romanos. Muito forte. E só você ler, vai ver ele, Shaul falando para ele aqui: ó, rei, você também não crê nisso, né? Você também não crê nos profetas, nas promessas? Né? Me admira você, o Shaul ali, né? É por isso que a Rússia fala: e muitos vai ser levado diante de governadores, a reis, a presidentes, e não precisa ter medo de nada que falar, porque eu vou falar com vocês, eu vou falar lá, né? Você, né? Quem é que crê no nome de Arrocha de verdade? Muito forte, né? Então, e você, ó, vamos pegar aqui, né? Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto pequenos como grandes. Shaul está ainda falando aqui, né? Não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, essa é a promessa. Toda a Bíblia fala disso aqui, da vinda de Arruja para salvar Adão. E tudo por parábola, sabe? Por metáfora, o que você imagina. Os apóstolos, tudo fala disso, essa repetição está aqui. Então, quando você lê uma coisa lá que você acha que não é aquilo, não, mas é aquilo que a Rui está falando. Do filho pródigo, do lavrador, o próprio Arrocha falando lá do pai de família que tinha uma grande vinha, né? Aí, agora eu vou mandar meu filho lá, né? Entendeu? Ali existe nessa passagem aí uma mentira, falando que a Rússia veio depois de muito tempo, né? Mas não. Mas não. Ela remete em passados muito distante de Adão e Eva também, ué, né?
Esse sim. É por isso que Yahweh ele pode ver lá e ver na frente tudo que vai acontecer. Só ele pode fazer isso. Tá me entendendo, pessoal? É por isso que você precisa garimpar tantos em apócrifos, tantos, sabe, em livros da Bíblia Católica, né? Dos seus 73 livros, dos 66, né? 66, né? Ou 66 aí, né? Aí dos evangélicos, né? Isto é, né? Que a Rússia deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, deveria anunciar a luz a este povo, aos gentios. Sendo o primeiro da ressurreição. É mentira, né? Sendo o primeiro da criação, né? Dos mortos. Porque ambos vivemos como mortos. Ou você acha que não? Dias virão em que os mortos ouvirão a voz do filho do Yahweh. Como é que morto vai viver, pessoal? Vai ouvir? Vivemos como os mortos. E o próprio Yahweh mostra isso para Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel. Poderão falar esses mortos? Poderão ter vida esse povo que estão vivendo, sabe, que tem fama de que vive, mas está morto. Você está morto quando você não crê nisso. A melhor coisa que tem, sabe, pessoal, é falar numa praça pública, né? Para milhares de pessoas, sabe, pegarem um megafone num grande evento. Eu vou fazer isso daqui uns dias. E faz essas promessas. Eu tenho feito físico, né? Falando de boca a boca. Sempre nas partes das manhãs, aqui na Praça do Peixe, aqui em Angra dos Reis. E hoje foi maravilhoso hoje, né? Hoje a mulher me chamou, né? Antônio Carlos, eu creio nessas coisas aí. A Vera, o nome dela, dá um abraço pra ela, ela sabe me ver aí no Facebook. Ela tem uma banca ali, banca da Dona Regina, né? Banca de produtos medicinais, né? De ervas medicinais, produtos naturais. A mãe e a filha, né? Tem um poder aquisitivo muito grande, as duas, né? Trabalha com essas coisas aqui, vendendo para muitos produtos naturais, né? E a Dona Regina sabe o latim, sabe o grego, muito, sabe, fala muitos idiomas, né? Foi professora, né? Pessoal, e começou a crer nessas coisas que eu tinha falado, né? Isso é muito importante. Eu agradeço o Samunta e a Roxa, né? Por isso, né? São católicos ferrendo, né? Ainda ando com aquela imagem da Aparecida ali no seu de prata ali, né? Nas suas joias ali, mas a gente vai falando de Arrocha, mas as pessoas podem acreditar naquilo que está falando, né? Da morte, principalmente da morte, da Maria que não existe, né? E a gente tem muito olhado para essas pessoas, né? E sendo o primeiro aqui, é por isso que eles botam a ressurreição para nos enganar, da criação, né, dos mortos, devia anunciar a luz a esse povo e ao gentio, anunciar a promessa. É por isso que eles acrescentam palavras, sabe, tira palavras, né, para nós não entender. Porque nós vivemos como mortos, porque vivemos num corpo morte. A imagem e semelhança do Criador não é isso que você está vendo aí. O próprio Adão chega a falar isso. E só você se tocar. É só você, sabe, viu o que acontecia quando Ezequiel via ali as coisas que ele via, né? Ficava atônito, né, de ver ali aqueles querubins, né? As suas figuras, que chegou a meter medo, né? Sabe, o arco de... Cara, isso é forte, isso é muito interessante, isso é muito, sabe, é magnífico falar do nome do Criador. Entendeu? É magnífico, você vai descobrindo coisas, né? Às vezes você fala uma coisa aqui, eu falei uma coisa aí que estava errado, a carta de Antônio Carlos, né? Essa passagem do 66, sabe, remete mesmo ao Jesus Cristo, né? Então, sabe, são críticas que nos ajudam a crescer, né? Nos ajuda a, sabe, a ficar melhor a cada dia. A crítica construtiva de amigos e irmãos verdadeiros, né? Mas quando você faz uma crítica que você, sabe, guarda para você mesmo, né? São coisas, sabe, que você não está ajudando nem a você mesmo, né? Nós não temos nenhum partido, né? Não servimos a homens nenhum, não estamos do lado de homens nenhum, estamos do lado de Arrucha, né? Se meus irmãos sabe, não concordam com a minha teoria, né, do nascimento, da morte de Eva, né? Eu também não critico eles o que eles fazem no canal dele, não quero nem saber do que eles fazem, o que deixam de fazer, né? Importa que fala de arroz. Então nós aqui na Terra não temos partido, o nosso partido é arroxo, né? E a nossa luta é contra o sistema. E não é contra o presidente, não é contra ninguém.
que nós falamos é que eles serviam a esse Deus. E por trás do ser humano está sempre esse Deus, né? Está sempre uma onda, sabe, negativa, de corrupção, de maldade, apresentada para esse Deus que fez com que nossos pais pecassem e perdessem ali, através da desobediência, a glorificação da imagem verdadeira do Criador, que nunca foi essa que nós hoje temos aqui. Tá, pessoal? Um abraço a todos vocês, aí inscritos no canal, e vamos que vamos aí até um próximo vídeo. Vamos falar sobre a Inquisição ainda nesse final de semana, tá? Essa vai ser, sabe, uma grande novidade também, né? Mas a maior novidade é essa aqui que Shaul tinha feito e fez, né? E passou a bola para nós. Um abraço, pessoal.